Oi, e aí pessoal, meu nome é Hendrik, bem-vindos ao meu canal, aqui é um espaço para desenvolvimento de jogos, se inscrevam para receber mais vídeos que saem toda semana. Então pessoal, hoje a gente vai voltar ao nosso projeto de plataforma. E hoje estamos planejando fazer algo um pouco mais ambicioso. Vamos tentar fazer um boss simples para o nosso jogo. E eu estava pensando como que a gente poderia montar ele, já que o nosso personagem não tem ataque. Eu não vou criar ataque para esse personagem específico, para esse projeto. Então eu estava pensando, como uma coisa semelhante a Super Mario 64, onde a gente tem que, no Super Mario 64 a gente tem que atrair o Bowser mais ou menos por uma mina que explode lá, você taca, arremessa ele, mas aqui em vez da gente não tem mecânica para arremessar também, a gente meio que atrai só o nosso chefe para algum tipo de espinho, alguma coisa assim. Então, agora eu não estava pensando em fazer, só que nós precisamos de uma outra cena para isso. Então, uma coisa que eu esqueci de fazer nos vídeos anteriores é colocar esse pivot can aqui, todo já preparado para o nosso, eu posso dizer, para já o nosso prefab. Então vou colocar aqui prefab, outros, eu vou colocar aqui pivot can também. Ok, beleza, agora o pivot can como um prefab. Agora a gente já pode vir aqui nas nossas cenas. Eu vou criar uma nova cena, create, cadê cena? E essa nova cena vai ser boss. Ok, vamos abrir a cena do chefe boss e eu vou deletar essa main camera e vamos colocar o nossos prefabs, outros, tacar o jogador aqui e tacar o nosso pivot can. Ok, a câmera já está setado para ele, beleza. Aqui pivot can reseta a posição, vamos resetar a posição do nosso jogador também. Ok, agora vamos criar aqui, deixa eu ver, pensei já, deixa eu ver que tem uma capsule, cilindro, aqui o cilindro, vamos resetar a posição do cilindro. Vamos fazer desse cilindro o nosso cenário, só que precisamos aumentar ele. Precisamos aumentar nossa escala. O problema é esse Capsule Collider dele, que não tem física certinha, na parte de cima. Então vamos remover esse componente aqui. Eu vou colocar um Box Collider. Beleza, aqui com o Box Collider ele já vai ficar melhor. Ok, vamos aumentar aqui o nosso cilindro. Ok, e aqui diminuir ele. Ainda não consigo ver meu jogador. Centralizado, colocar o cilindro mais ou menos aqui, colocar nosso player um pouco mais acima. Ok, subir. É isso aí, nossa arena. A gente já consegue ver mais ou menos nossa arena. E agora vamos criar o nosso inimigo. Como a gente já criou o nosso boss, a gente já criou o nosso inimigo como um quadrado, eu já posso criar aqui o nosso,
pensei em colocar uma esfera, né? Uma bola aqui pro nosso chefe. Então, Sphere Boss. Vou aproveitar o nome. Vou colocar ele em uma bola grande. Tá mais um pouco a escala dele. E aqui, deixa eu ver aqui, em materiais. Em materiais vamos colocar uma cor nele. Qual cor a gente coloca para create, material, new color. E aqui eu vou colocar uma cor, sei lá, uma cor que com um roxo. Eu vou tacar o new color aqui. Beleza. Com isso, levantar ele aqui. E agora o Sphere Boss só vai precisar de colocar já acabei criando dentro dele, né, já de uma vez o nosso cubo. E aqui eu vou colocar como se fosse uns olhos, isso aqui quadrado, né, de redondo. Isso aqui também vai ser preto, né, o nome dele para on. E duplicar ele aqui, esta é mais para direita. Vamos criar a coisa mais simples do mundo aqui para ser nosso boss. Ok. E nosso Sphere Boss, né, tá aqui. E agora nós vamos criar um script para ele. Então vamos criar uma coisa mais simples. Aqui o script já tem Enemy Controller. Vou criar aqui Create e C# Script. E aqui vamos colocar Boss. Ok, esperar ele aqui compilar. Vai demorar um pouquinho. Aí, ok. Abri aqui. E o conceito eu tava pensando em fazer apenas uns 2 golpes, né, pra ele, né, não vamos variar tanto. Se eu não me engano também, essa talvez seja a primeira vez que eu vou fazer uma, entre aspas, uma IA de boss, porque boss não necessariamente precisa tanto assim de uma IA, porque ele vai apenas para ele só tem mais estados de ataque, né? Um boss só seria ativado ou desativado e mais atualização. Oh meu Deus. Ok, depois das 300 interrupções ao passar desse tempo, funk na rua, carro do ovo, um monte de coisa, vamos para o nosso script. Então vamos lá. A primeira que eu vou colocar public float session, pode ser float HP, colocar uma vírgula e HP max também, máximo do HP. Não, acho que HP max não vai precisar. Coloca HP max para fazer barra de saúde nessas coisas. Beleza, a não ser que a gente queira para colocar pro chefe, né? Não vamos dar mais detalhes, não dá mais trabalho não. Public float HP, beleza. A gente pode aqui também colocar, vamos ver o sistema do inimigo, deixa eu ver aqui. Player, abrir o script do jogador também. Aqui tem um sistema de tomar dano, né? On collision enter cinfo.tag cinfo.transform. Não, cinfo, isso aqui, enemy tag pede integer. Tá bom.
pensei que eu tinha um sistema mais robusto disso, não. Então ele só perde HP se ele tiver aquela tag, tá bom. Ok, agora o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um sistema de distância, né? Então, vamos criar aqui public float distance. Podemos fazer também public não, transform. Nossa senhora, cara, o esquema que eu fiz aqui para poder grudar o microfone aqui dificulta bastante eu digitar no teclado. Nossa senhora. Transform player, beleza, então coloca aqui player, e aqui já no start nós vamos fazer isso, né? Primeiro eu vim aqui no jogador e ver se ele tem alguma coisa diferente. Se ele tem a tag player, então player vai receber game object ponto find game object com a tag. O segundo aqui que não tem S, né? E ele vou pegar o string player, beleza. Como ele é um transform, ele vai dar erro, então vou ter que colocar ponto transform. Ok, agora pra gente achar nossa distância, vou dizer que distância recebe player ponto position menos transform ponto position. Vamos colocar esses dois aqui, ponto magnitude. Ok, daí a gente faz uma média entre os dois e acha a distância. Ok, agora vamos ver o que nós podemos fazer. Eu estava pensando em fazer dois tipos de golpes, um em que o nosso inimigo, esse nosso chefe faz uma investida, e outro que ele dá uma pulada, né? Então, deixa eu ver. Vamos fazer aqui uma void para cada um dos ataques. Então, void ataque 1, né? E void ataque 2. Ok. Com isso, ataque 1 pode ser o de... Vamos ver, eu acho que talvez vai ser o mais complicado, vai ser o de pulo. Então, vamos dizer que nosso inimigo vai ter que ir uma casa acima, vai ter que vir para a posição acima do nosso jogador, então ele vai ter que vir, tipo, subir mais ou menos aqui em cima dele. Depois temos que fazer tipo um movimento como se fosse um movimento tipo de cá para cá, assim, né, onde a direção do mouse está indo, né, para a direção do nosso inimigo. Então deixa eu ver o que eu posso fazer. Então já sei, então vou criar aqui um novo vetor final position vai receber um new vector 3. Esse novo vector 3 vai ter que ser a posição do nosso jogador, então é player. Pode ser até o seguinte, player
ponto position mais player ponto ponto transformer ponto up, sei lá, multiplicado, e aqui a gente pode fazer aqui public float a altura, e a altura vamos colocar, sei lá, 4 de altura. Aqui colocamos multiplicado por 4. Vamos ver se isso pode funcionar, né? Pegamos aqui, criamos um vetor com, em teoria, 4 unidades acima do nosso personagem. E agora vamos fazer com que nosso inimigo, então ele vai fazer um transform ponto position receba um transform ponto do, como é que chama mesmo, é um lerp mesmo, transform.lerp. Não existe um transform.lerp, deixa eu ver, vector 3.lerp 3.lerp. É a posição inicial, transform.position. Oh meu Deus, transform. Ok, aqui a gente vai colocar a posição inicial, né? Então, transform.position. O próximo passo é o vetor, a posição final, e a posição final, é claro, é o nosso final pos. E agora temos que ter o tempo. Eu vou colocar aqui, ó, time.delta time, que a gente vai multiplicar isso a uma velocidade que a gente vai criar agora. Então vai ser jump e speed. Vai ser exatamente um jump, né? Porque não vai ser tão natural quanto um. Não vai ser tão natural. Vou copiar isso aqui. Vai ser tão natural quanto um Rigid Body ADD Force, mas vai ser tipo como se fosse um pulo, né? Então public float jump speed, aqui 4 também. Ok, agora esse vai ser o nosso ataque 1. Agora o nosso ataque 2 vai ser tipo uma invertida. E uma investida, né? E uma investida é meio que, se a gente for parar pra pensar, é meio que quase que como se fosse a mesma situação aqui, né? Então a gente pode vir aqui, copiar, eu acredito, só que a gente só não vai precisar. A gente vai poder fazer isso, peraí, isso aqui. Vai poder fazer isso aqui, só não vai existir o final position, e aqui a gente usa o transform o player ponto position mesmo. Ok, isso aqui talvez, acho que eu deveria colocar isso aqui um pouquinho a mais, porque pode ser que eu afunde o nosso boss no chão, né? Mas beleza. Aqui eu criar um header, não precisa. Colocar aqui um public índice attack, né? Então vai ser índice do nosso ataque. Vou colocar aqui 0 como padrão. E com esse índice a gente vai dizer qual ataque o nosso chefe vai executar, né? Então vamos lá, se já que estou pensando aqui, não
quero que não quero que o nosso chefe só fique spamando diretamente os ataques que nem um retardado, né? Que ele tem um tempo de um até outro. Então vamos criar aqui uma nova void. Tem aqui uma nova void que é uma void, vai ser um bool, né? Vai ser uma função, então bool timer, timer, ok. Aqui vamos colocar um parâmetro float t de tempo e float t max de tempo máximo. Ok, então vamos dizer que t é adicionado a time ponto delta time é adicionado ao tempo normal, e vamos verificar se t for maior ou igual ao tempo máximo, tmax. Isso quer dizer que nós vamos retornar verdadeiro. Caso contrário, nós vamos retornar falso. É isso aí. Vamos usar nosso timer aqui. Eu sei que o pessoal aqui, pode usar corotina também. Muito tempo atrás eu usava, muito tempo não, tinha algum tempo que eu usava corotinas também, bastante. Mas dependendo do que for, isso aqui pode até ficar mais fácil se funcionar, né? Claro, pode ficar mais fácil, porque daí a gente não precisa ficar criando várias corotinas de coisas diferentes, né? Então só caso a gente ficar usando muito o negócio de tempo, a gente só pode ficar reutilizando várias vezes a mesma função timer, né? Então beleza. Deixa eu ver aqui que a gente pode fazer. Se pode dizer timer isso aí, peraí. Só uma coisa aqui que pode ajudar a gente ainda mais. Eu esqueci o nome. O negócio era float t aqui, mas eu tenho mais uma coisa para colocar nesse parâmetro. Ref. É aqui que coloca ref ou se é antes? Ref. Isso. Beleza. Agora podemos usar o timer, ref float time, porque ref, e aqui nós temos que criar nossas variáveis que a gente vai usar. Então, public float tempo e o max time, beleza. Ok, o tempo vai ser 0 como padrão, e o timer max time vai ser, sei lá, 2 segundos aí, sei lá, de 2 tempos aqui de oscilação, né, de que ele vai ficar espumando ataques. Beleza. Agora o ref aqui, utilizo o ref porque ao se tornar verdadeiro, eu vou pedir para que o nosso t volte a ser 0, né, para que a gente tenha um ciclo. Se eu não tivesse colocado o ref aqui, eu não ia conseguir alterar o valor de t, porque o t é só uma referência. T, quer dizer, é só tipo uma variável que eu vou utilizar aqui nessa função. Mas se eu colocar o ref, eu vou conseguir alterar
a variável através desse comando que a gente colocou aqui. Então é interessante. A variável vai ser o tempo. Então, o tempo. E o tempo máximo, eu acho que é o tempo máximo, né, que é o nome da variável que eu criei. Qual é o nome? Já esqueci, olha pra você ver. Max time. Max time. Isso que é o foda de ficar misturando inglês com português o tempo todo. Beleza. Aqui, caso o nosso deixa eu ver, caso o tempo for verdadeiro, né, o timer for verdadeiro, ele retornar verdadeiro, né, chegou o tempo de atacar, ele vai atacar a gente. Só que qual dos dois ataques ele vai utilizar? A gente pode fazer de várias formas diferentes isso, mas o que eu acho interessante, né, e que eu vejo bastante assim, quando a gente vai jogar algum jogo, a gente repara, por exemplo, os chefes de Dark Souls, quando eu vou jogar assim, eu reparo bastante, é que você vê bastante oscilações, vários golpes diferentes, e você vê que o desenvolvedor ele fez também, não só de Dark Souls, mas de vários outros jogos. Você vê que a distância ou a condição de que onde você está, do que onde o chefe está, você vai ter ataques diferentes, ou claro, estados diferentes, né? Ele tá com a vida cheia, ele vai fazer tipos de ataques. A vida tá menor do que a metade, ou sei lá, 30%, o chefe começa a ficar mais agressivo. Tem vários tipos de coisas que os desenvolvedores gostam de fazer, né? E aqui eu vou usar o medidor de distância. A gente pode utilizar algo que eu fiz nas outras IAs, né, na minha série de IAs, que está no canal, né, que é randomizar aí qual tipo de ataque eu vou utilizar. Mas aqui eu acho mais interessante a distância. Como que a gente vai ter só dois tipos de ataque, né, que é poucos ataques para um chefe, né, mas a distância entre os dois eu acho que vai ser melhor, né? A gente vai utilizar isso. Então, vamos dizer que se a nossa distância for menor do que... Agora a gente pode criar um outro valor, não, mas pouco aqui, menor do que 3. Vamos dizer que ele vai utilizar o golpe do pulo, então é o ataque 1. Então vamos executar o ataque 1. Ok. Se não, ou seja, se ele for maior do que 3 ou 3 mesmo, né? Então vou aqui menor ou igual a 3, ou seja, se ele for maior do que 3, quer dizer que ele vai executar o ataque 2. E é isso aí. Beleza, aí eu acabei, né, fechando a aba sem querer. Vamos voltar aqui no nosso... Aí ele vai compilar. Beleza. Cadê o script? Sphere Boss não tá aqui, cadê? Use... Cadê? Scripts, outros... Não, tá no scripts mesmo. Boss. Esse. Beleza. Chegou a salvar, beleza. Ok, ele vai executar esses dois. Só que daí o que a gente precisa? Eu vou colocar o padrão de HP como 100, né? E aqui a gente vai criar uma outra situação. Criar o método de matar esse chefe, né? Que é on collision enter também, né? O certo seria também criar uma reação com isso, né? Porque fica meio feio, né? Uma coisa que eu
esquecemos ainda de colocar no nosso jogador uma reação a quando ele toma um dano. E também aqui eu acabar não colocando direito, mas vamos dizer que tem que criar uma nova tag para isso. Mas aqui a gente já pode colocar que é se outro, que é essa variável aqui, outro ponto transform ponto tag for igual a espinho. Se eu não me engano. Então, pessoal, aconteceu de que o vídeo ficou muito grande, então vou precisar recortar ele em duas partes de 30 minutos, né? Ficou 1 hora. E amanhã tem um próximo vídeo da continuação. Falou!